Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. E agora vamos falar sobre o Atlético. Bom, e o Atlético cumpriu sua missão desde o início do ano. O presidente Sérgio Sete Câmara havia dito que era de conquistar a vaga da Libertadores. E aí, Paulinho, você ficou satisfeito com essa temporada do Atlético ou você acha que o time poderia ter rendido mais? Não, óbvio que não foi. Foi uma temporada, digamos, totalmente ruim, porque se salvou no último jogo. Mas foi uma temporada desastrosa, né? Desde janeiro, com a escolha de técnico errada, aí muda, aí jogador, aí contrata um jogador que é o maior destaque, era o Roger Guedes, aí fez um contrato mal feito, teve que liberar. Aí, enfim, várias situações o Atlético errou esse ano no planejamento total, assim, foi escolhendo jogador a rodo, né, com contratos mal feitos. Foi um ano, digo, péssimo, não, porque salvou na Libertadores para o ano que vem. Mas que sirva de lição, né, porque realmente cometer outros erros, como foi esse de 2018, seria um absurdo. Então, na sua opinião, foi mau planejamento? Total. Vou fazer uma pergunta para o Paulo Roberto aqui. O Paulo Roberto, para quem não lembra, foi capitão da primeira conquista internacional do Atlético, a Copa Conmebol de 92. Sua opinião sobre abrir mão da Copa Sul-Americana? Não. Por favor. Né, cara? Assim, eu acho que a infelicidade total dele, na hora, eu acho que, não sei o que aconteceu, dele dar aquela, né, aquela entrevista. Realmente não entendi até hoje, né? Porque ninguém entendeu. Eu falei com ele, cara, foi muito difícil para a gente chegar lá e ganhar, muito difícil. Ele não tem ideia do que foi, né? E o que representou na época para a torcida, né? Pô, parou o aeroporto lá. Muitos viajaram com a gente no avião, quer dizer, foi uma loucura total. Mas assim, foi erros até, eu acho que esse ano foi tão desastroso que até as entrevistas esse ano foram desastrosas, né? Ao invés de melhorar a situação, piorava ainda mais, deixou a torcida mais nervosa. Quer dizer, foi um erro atrás do outro, acumulando. E não dá para errar em planejamento no ano que vem, não. A temporada do Atlético começa mais cedo, o Atlético está na fase pré da Copa Libertadores, vai fazer ainda jogos de mata-mata para tentar entrar na fase de grupos. E aí o Campeonato Mineiro já começa mais cedo. O Atlético vai estar disputando aí Mineiro e Libertadores ao mesmo tempo. Exatamente. Tem um clássico antes do início da Libertadores. Antes do início da Libertadores, o clássico do Campeonato Mineiro é na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Se errar no planejamento, fatalmente o primeiro semestre pode ficar comprometido. A final de 92 foi o mesmo Olímpia da Libertadores da final, quer dizer, a mesma equipe, quer dizer. Outra coisa, o Atlético, segundo o Levir Coupe, vai ter que mexer em alguns jogadores. Realmente tem que mexer nesse plantão, vários, né? Vários. Então, que sirva de alerta, porque tem que mexer agora. Não pode tirar férias e querer chegar em janeiro e vamos começar a mexer agora. E tem que acelerar o processo aí. Tem uma outra coisa que é fundamental. O torcedor está achando que vai na fase preliminar da Libertadores só tem baba. E não é não, viu, gente? Por enquanto tem o Atlético Nacional de Medellín, Universidade de Chile, The Strongest, né, um jogo ruim lá na altitude, Babal. Tem o Tajeres, que é um time da Argentina. Que cascudo. É pouco conhecido. O Tucumán, esse ano na Libertadores, foi longe. Então, assim, não vai achando que vai pegar lá Tem os times fracos? Tem. Tem time da Venezuela muito fraco, tem time da Bolívia muito fraco, mas pode acontecer de cair num sorteio com o Nacional de Medellín, por exemplo. E aí? Igual o Botafogo. O Botafogo chegou à fase de grupos e foi quartas de final da Libertadores do ano passado, mas pegou Olímpia e Colo-Colo. O Colo-Colo. Acho que o Nacional do Uruguai já na fase classificatória, né? Fase foi Olímpia e Colo-Colo. Muito cara. difícil. Então, muito assim, difícil. Porque o torcedor tem essa visão, né? Não, vai pegar um monte de baba antes. Não é assim, gente. Tem que ter. E são dois mata-mata. Não, e é Libertadores, não é o campeonatinho da rua de trás. É da casa da sua mãe. Você falou, e se fizer um joguinho ruim, já era, né? Já era. Gente, vamos agora analisar, então, alguns personagens do Atlético. Vamos começar aí pelo Matheus Galdesani. Ele encerra o contrato agora, no final do ano. Jota, como é que você acha que foi o ano dele no Atlético? Eu acho que ele foi um jogador muito útil, um jogador de transição interessante, na minha opinião, um jogador que sabe carregar a bola ali, fazer aquela ligação entre os volantes e os meias. Eu acho que o Galo poderia contratar, poderia entrar, né, num acordo aí com o Coritiba, passar alguns jogadores para o Coritiba, usar alguma dessas moedas de troca aí, gente que está com um contrato muito longo, né, o Denilson e outros que
talvez não vão ser utilizados no ano que vem, já que dinheiro está curto, Claro. tentar trocar. Esse é um jogador importante para compor o elenco. Agora, a gente não pode deixar de falar do Casares. Polêmico, gente. Aparece, desaparece. O que aconteceu com o Casares, Guilherme? E no final aí, jogou bem. O Levi Coupe já falou muito bem a respeito do comportamento do Casares. É a questão de personalidade. O Casares é dessa forma. Ele só vai mudar se ele quiser mudar. Mas se ele não quiser, a gente sabe que talento ele tem. No fim da temporada, nos últimos jogos, ele fez gols importantíssimos, deu assistência para gols também. Foi o grande personagem do Atlético nessas últimas rodadas. Mas parece que o Levi Coupe chegou e o Casares acendeu. Alguma coisa deve ter acontecido. O técnico é experiente. Depois daquela entrevista que o Levi deu e que de fato chegou até dizer falar em indolência, né, do Casares, ele mudou um pouco o comportamento. E isso, com certeza, os dois devem ter tido uma conversa mais franca, olho a olho, e o Levi deu uma chamada de atenção no Casares, porque de fato ele cresceu de produção nas últimas rodadas. Sinceramente, né? Se ele acende, apaga, se ele joga 5 minutos em vez de jogar os 90, nos 5 minutos que ele joga, ele é muito melhor que os outros. Como é que você abre mão de um jogador desse, na altura do campeonato? Com 5 minutos, o cara faz um gol e dá um passe. Contra o Inter, por exemplo. Se eu sou treinador, eu ia correntar esse Casares. Agora, por que então? Pois é, Paulinho. De quinta a domingo. Mas aqui, por que o Casares, Paulinho, não começou, não fez desde o início essa boa atuação dele? Quem sabe o Atlético poderia estar mais à frente também, porque ele faz muita diferença no time. Vamos falar a real, é juízo. Juízo fora do campo. Não existe outra palavra. Qualidade tem, Faltou mas pulso firme com o Casares, não é se isso? cuida, cara, não se cuida. A gente sabe que ele gosta da gandar, gosta da noite mesmo. É um jogador que fora... mas é verdade, todo mundo sabe, ninguém toca nesse assunto, mas é verdade, cara. O problema dele é total isso. Outra coisa, ele não... E como ele foge muito do meio de concentração de futebol, chega no jogo ele está disperso, está pensando o que ele vai arrumar depois do jogo, qual a balada que ele vai, o que ele vai fazer. Eu já vi mesmo várias imagens dele durante o jogo, assim, bem aéreo ali, um pouco parecia que estava fora de fora cena. do ar, fora da casinha. Mas tem uma outra coisa também. O Casares está desde 2016 no Galo. 8 técnicos diferentes. É difícil o cara manter uma regularidade, né? Sim. Então, o que eu falei para o Mano Menezes... pegar um time certinho, né, claro, tal, é verdade. Uma hora ele pega um técnico, era o Diego Aguirre. Coloca ele para jogar num lado do campo. Ele tem uma postura. Aí tem o Marcelo Oliveira, outra postura completamente diferente. Ele vai jogar centralizado, ele vai jogar no lado, né? Isso ajuda. Chega um técnico, muda, outro técnico muda, volta aqui, põe um cara no banco. Enfim, é difícil um jogador, ainda mais um jogador vindo, né? Ele veio do futebol argentino, né? Mas com origem lá no Equador e tudo. O cara... Ele precisa de um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação, se for com o mesmo treinador, com o estilo de jogo um padrão definido e tal, é outra história. Claro que ele tem a parcela dele, mas é difícil para qualquer jogador render nessa bagunça com 8 técnicos em 3 anos. E a gente não pode deixar de falar também do presidente Sérgio Sete Câmara. Paulinho, o que você achou desse primeiro mandato do presidente? Olha, temos de estrutura de clube, de parte financeira, eu acho que ele fez um bom trabalho. Ele está tentando, né, sanar os problemas financeiros que são enormes do clube, né, de estrutura. Mas, assim, lógico que no futebol ele não tem muita experiência ainda, errou, mas eu não coloco esse erro totalmente nele, porque eu acho que ele contratou um diretor de futebol que não foi bem no Atlético, não fez contratações boas, não tem uma postura com muita claridade ele não tem os objetivos plantel, muito claros, assim, você acha? Com o clube, a gente sabe disso, ele tem problema de relacionamento com jogadores. Então, quer dizer, então mexeu errado nisso aí, né? E isso demora tempo para você recuperar, para você botar uma pessoa que você não tiver essa ponte, diretoria, jogador, comissão técnica muito bem redondinha, cara, onde que tá rachado ali, você pode ter certeza que dá problema. Mas não dá para falar muito de austeridade, que foi a palavra que o Atlético usou muito nessa temporada. Usou muito, falando que precisa economizar e tudo. Isso todo time brasileiro precisa, né? Tirando Palmeiras e Flamengo, o Flamengo que deu uma acertada já há algum tempo, e o Palmeiras que tem uma grande empresa que injeta dinheiro no clube, não dá para falar em austeridade fazendo um contrato de 5 anos com um jogador que nunca passou por uma grande equipe. Contratando aí várias peças que você não tem sequer a imaginação do que poderia acontecer com elas no Atlético. Sim. Martim Réia, o próprio que Terans, nem estreou, né? O Martim Réia nem estreou. Chegou e ninguém nem sabe. E pelo jeito nem vai estrear, né? Nem vai. Martim Réia, o Terans, que apesar de ter entrado em campo, não é
tudo aquilo que o Atlético Talvez ele deixou precisava. o futebol muito na mão do Alexandre Galo. O Alexandre Galo fez o que quis, Para né? mim, o grande erro da temporada do Atlético se chama Alexandre Galo. O Bom, grande erro do Atlético. Não, tem 2 erros, então. Porque abrir mão da Sul-Americana, eu vou insistir até o final. Também. A gente podia estar aqui discutindo a final Também. com o Atlético em campo. Claro. Ou seja, gente, tem muitos motivos Mas aí. o maior erro, na minha opinião, é a contratação do Alexandre Galo. Porque, com certeza, a decisão de abrir mão da Sul-Americana, melhor dizendo, claro que também passou pelo crivo dele. Certamente, passou pela diretoria toda. Sim. Bom, gente, antes de a gente passar mais uma vez pela participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. Solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular e estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e com preço especial, faça como o Fábio e como o Vitor. Procurem a Bem Protege. Agora a gente vai dar uma passadinha com o pessoal de casa aqui. Abraço para a Selminha, abraço também aqui para o Tiago Rodrigues, falou melhor programa, obrigado, um abraço para você, viu, Tiago? O Darlen Pereira, ele é lá de Montes Claros, ele está querendo saber, viu, Paulinho, você acha possível Rafael Moura voltar para o Atlético? Peraí, Paulinho, só responde se você mandar carne de sol aí, viu? Montes Claros, um abraço aí pro pessoal de Montes Claros. É verdade. Pode voltar Rafael Moura para o Atlético, Paulinho? Eu acho muito difícil, Eu acho que o Atlético tem que buscar contratações que vai brigar pela titularidade. Hoje eu não vejo o Rafael Moura brigando para ser titular no Atlético. Gosto dele até como centroavante de pivôzão ali na frente e tal, mas eu acho muito difícil ele ficar no Atlético. Na minha opinião, o Rafael Moura não tem espaço em nenhum clube da Série A mais. Já era. Grande clube, dos 12 grandes clubes, na minha opinião, não tem. Bom, gente, agora eu tenho mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.